hoje é uma grande profissional, né? Então, assim, a gente pega aí pessoas grandes aí, pessoas que dá confiança, né? De todos, assim, que a gente busca referência no seu trabalho, Cecília. Não é à toa que você tem aí milhares de seguidores aí nas redes sociais. E eu queria, né? Saber como que foi aí o seu caminho. Já escutei um pouquinho, né, da sua trajetória, mas com relação a isso, eu acho que eu nunca escutei você falando dos projetos em si, né, da Eduque. Eu estudei dos meus 2 aos 10 anos na Escola Eduque, né, que foi fundada pelos meus avós paternos. E o que foi, né, a Escola Eduque? Eu falo que o que eu trago hoje, né, o que eu falo, o que eu ensino, é muito do que eu vivi ali enquanto criança e depois o que eu aprendi enquanto estudante, que eu ia lá fazer estágio de observação e eu sentava com a minha avó e eu perguntava as coisas. Bom, a Escola Eduque era uma escola que tinha uma proposta pedagógica ali com vários embasamentos teóricos que não vem ao caso nesse momento, mas o meu doutorado, minha tese de doutorado foi sobre a Escola Eduque. Eu falei, eu quero contar a história dessa escola, eu quero entender, né, o que estava por trás disso, e foram anos aí de uma pesquisa muito especial, mas tinha uma abordagem humanista, de muita escuta, né, à criança. Tinha uma proposta do resgate da criança ao aprender na natureza, então ela era localizada num espaço privilegiado mesmo, ao ar livre, então tinha montanha perto, riacho, né? O meu recreio era subindo em pé de goiaba, comendo goiaba no pé. Que delícia. Cada turma tinha sua própria horta, que a gente plantava e cuidava todos os dias. Depois do recreio era hora de ir até a horta, regar, tirar o matinho, a gente plantava, a gente colhia. E a proposta era associar teoria e prática, né? A vivência da criança com algo para ensinar, para aprender. Não tinha esse nome, projeto, né? Era algo vivo, assim, era uma aprendizagem viva, no sentido de os educadores, eles eram convocados a essa escuta que vocês estão se propondo, né? Então, como era lá? A gente não tinha uniforme, a gente ia com a roupa que se sentia à vontade. Até os meus 10 anos eu não tive uma única prova, nem nota, nem sabia o que era isso. A escola só ia até a 4ª série, que hoje a gente chama de 5º ano. Aí teve a formatura lá da 4ª série, a gente recebeu um envelopinho pardo, muito curiosa, a gente foi abrir, eu e as minhas amigas, aí tinha lá português, um número, matemática, a gente foi até a professora, o que é isso? Aí a professora falou, isso aqui chama boletim. Vocês estavam sendo avaliados o tempo todo, só que para a escola que vocês vão, isso aqui é importante. Para nós, isso aqui não é importante. O que é importante é o que vocês viveram aqui. Era uma escola em que a gente tinha voz e vez. Então, por exemplo, todos os murais da escola não tinha nenhuma letra de adulto, não tinha nada feito por adulto. A letra do cartaz era torta mesmo, porque era feita pela criança. Os muros da escola eram pintados por nós, crianças. Carnaval não podia ir com fantasia pronta. A gente fazia a nossa fantasia umas 2 semanas antes. E aí tem um caso que eu gosto muito de contar. Quando eu tinha 8 anos, a professora perguntou, Cecília, você vai fantasiar de quê no carnaval? E aí, não tinha pensado nisso, olhei pro lado, a janela estava aberta, um janelão assim, tinha uma nuvem, eu falei, de nuvem. Tá bom, nuvem. E você vai precisar de quê pra sua fantasia? Aí falei, algodão, fita crepe, barbante, fui falando os materiais, a professora foi anotando, e assim ela fez com os meus 8 colegas, éramos 9. E o que eu acho interessante de resgatar dessa pequena parte eu não fui questionada. É de nuvem? Ah, você não quer fantasiar? Porque hoje, imagina, você fantasiar de nuvem. Não é de Cinderela, não é de Frozen, não é de... Que trabalho, né? De nuvem. Ok, e cada um escolheu. E eu lembro, como se fosse hoje, que no dia seguinte a gente foi para a sala de artes. Era uma sala redonda e ela não tinha parede, era só vidro. E a gente via toda a área externa, com uma mesona redonda no meio. E lá, onde eu sentei, tinha o material todo que eu tinha solicitado. Eu fiquei fazendo minha fantasia de nuvem. O professor tinha um papel importante, que era de viabilizar que aquilo ali ficasse vestível, né? Só isso. Mediador ali, né? E eu lembro do dia do desfile.
eu com certeza absoluta não estava uma nuvem perfeita aos olhos dos adultos, né? Não tenho a foto dessa fantasia, mas eu lembro que eu me achava, que eu estava me sentindo a nuvem. E aí eu ia para um lado e para o outro. E essa foi a minha vivência no cotidiano, né? Então, teve um dia que a gente recebemos um bilhetinho da escola, que no dia seguinte era para levar biquíni e tênis, porque a gente ia nadar no riacho e subir a montanha. E nessa nadada no riacho, a gente se deparou com girinos. A gente nunca tinha visto até então, e o professor de educação física, ele era muito atento às curiosidades, propôs que a gente pegasse os girinos, levasse para a sala, e a gente levou girino, água, pedra, num aquário grandão. E ali eu vivi minha primeira vivência de experimentação científica, porque todos os dias a gente pegava o nosso caderninho, olhava o aquário, observava e escrevia. Dia 1 aconteceu isso, dia 2. Sabe aquela metamorfose do sapo? Uhum. Que todo mundo aprende na página 27 do livro de ciências? Tem setinha? Sim. Eu aprendi vendo, a gente tinha que escrever o que está observando e desenhar o que observou. E depois ficou um diário. Eu vi o girino crescendo, se desenvolvendo. Então foi um pouco isso, assim. Era uma educação... Eu ficava bravíssima quando eu adoeci e não podia ir para a escola. E aí fui para uma escola, até a 4ª série, Escola Educa, e depois fui para uma escola tradicional, com uniforme, todo cinza. E eu achei o máximo, porque criança gosta de novidade. Aquele tanto de livro, achei o máximo. Aquela mochila que eu quase pendia para trás de tão pesada. Primeiro dia de aula, 60 alunos na sala, já falei, uau! Mas que legal, porque se tem uma coisa que eu aprendi na Escola Educa foi a amar ir para a escola. Eu ia feliz, eu ia acreditando que ali era um lugar importante, que ali era um lugar em que eu era importante, né? Aí, tô lá sentadinha, o professor começa a chamada. Ana, você é número 1, Beatriz, número 2, Carla, Cecília, aí você é número 7. Aí eu anotei número 7, não fazia ideia que era isso, mas falei, que legal, sou número 7. Aí no dia seguinte o professor foi lá de novo, eu entendi o que era o número 7, porque ele começou a fazer a chamada, número 1, número 2, número 3, número 7, sem nem levantar a cabeça mais. Aí eu lembro desse dia, eu falei, uau, eu virei um número, né? Mas o mais legal dessa história é que começou semana de prova, começou boletim, eu nunca tinha feito prova, nunca, não sabia que era prova. Enquanto os meus colegas, os 59 lá, ficavam assim, ai meu Deus, prova, amanhã tem prova. Eu não entendia o que era aquilo ali, eu estava estudando, estava lendo, e eu nunca tive medo de prova, né? Então eu comecei a ir muito bem, estranhei, obviamente, um novo formato, mas eu ia muito bem. E aí os meus colegas que já estavam nessa escola desde sempre, eles começaram a recorrer a mim. Cecília, me ensina. Aí eu vou sentar do seu lado na hora da prova. Eu não sabia nem colar. O que é isso, gente? Mas pra quê? Então, eu acho que o que eu trouxe dessa experiência, né, da minha primeira infância, da minha infância, foi isso. Eu aprendi a amar estudar. Eu não paro de estudar até hoje. Eu aprendi que escola é um lugar potente, que escola é um lugar de construção de quem eu sou. Principalmente até os 10 anos de idade, né? Quando eu recebo uma família, eu atendi uma família numa sessão de orientação parental, aí a mãe falou, coloquei meu filho nessa escola, aqui em Belo Horizonte. O que você acha? Eu falei, se você está me perguntando o que eu acho, eu queria te dizer que até os 10 anos, se você puder colocar o seu filhote numa escola em que ele possa brincar, pensar, questionar, tá aberto às experiências, faça isso. Depois a gente enquadra, né? Acho que se couber e se é um valor para você, mas até os 10 anos, faça isso. E aí, quando eu escolhi psicologia, eu comecei na Escola Educa todos os dias, fazia estágio de observação, anotando tudo, sentava com a minha avó para perguntar, por que isso, vó, por que aquilo? E tem um caso lindo que eu queria contar para a gente seguir, né? Eu estava na sala que na época era terceira série, hoje a gente chama de 4º ano. Estava lá quietinha no fundo, observando, anotando as coisas, a professora dando aula de português. Aí, de repente, entra um miquinho na sala. Entrou pela janela, entrou na mesa do João, pegou a borracha, imagina a cena, no meio da aula de português, entra um miquinho, pegou a borracha do João e saiu andando, saiu pela janela fora, fugiu.
que acontece com a aula de português? Um alvoroço, acabou, né? Todo mundo gritando, levantando. E eu lá, só observando, né? Se é uma escola tradicional, o desfecho a gente sabe. Ó, gente, ó, volta pra cá, já foi. Mas ali não era essa a proposta. Aí a professora falou, gente, fecha o caderno de português. Agora, deu uma folha em branco para cada um e propôs. Vocês vão escrever por que vocês acham que o Miquinho pegou a borracha do João. E foi o negócio mais lindo do mundo. E aí eles escreveram. E vocês já lembram da vivência de vocês de redação? Quando tem um tema obrigatório, a gente ficava assim, quantas linhas tem que ter? Professora, pode ser 4? Pode ser. E os meninos pediam, eu quero outra folha, porque eles queriam escrever, eles queriam desenhar. E teve uma que me marcou, que um aluno escreveu assim, eu acho que o Miquinho pegou a borracha do João para apagar a poluição que o homem está fazendo no habitat dele. Nessa época, eles estavam fazendo um grande loteamento numa montanha lá perto, que hoje é um mega condomínio ali em Nova Lima, e eles ficavam bravíssimos, porque eles viam a montanha sendo cortada, eles viam caminhões cheios de árvore passando, e eles comentavam sobre isso. E isso, Fernanda, né, você está falando dos projetos, virou um mega projeto na escola como um todo, porque eles começaram a ler as redações, aí isso virou um projeto que falava sobre crescimento das cidades, falava sobre biodiversidade, falava sobre os animais, enfim. Então era uma educação viva, eu gosto de falar que é uma educação viva, e não uma educação morta, que está ali fechada, né, que está ali numa grade, mas uma educação aberta ao real, à vida real. E o que é vivo, o que é real, né, você não consegue pasteurizar. Não tem jeito. Não tem jeito. É o que a gente vive também lá no jardim, e muitas vezes a gente sente, né, Letícia, que os pais ficam um pouco ansiosos, dizendo assim, nossa, mas vai ficar o ano inteiro falando de borboleta, vai ficar o ano inteiro falando de sementes, porque as pessoas não entendem que é um processo, esse processo da investigação e da descoberta, ele leva tempo. A criança precisa de tempo para construir esses conceitos, para entender sobre aquilo que está acontecendo. Então, essa questão do tempo também é outra questão, assim, na escola, e outra questão sobre a infância, que a gente, às vezes, se depara com ela, e é angustiante nesse mundo de hoje, que é tudo muito rápido, tudo muito efêmero. A gente não tem o tempo necessário para as coisas acontecerem. E com a criança não é assim. A criança precisa daquele tempo para ela ver, rever, ver de novo, né? Elaborar hipóteses, testar essas hipóteses, superar essas hipóteses a favor de outras. Então, essa ideia do trabalho com projeto, para nós, ela é muito importante, porque ela diz de uma concepção de criança, de uma concepção de educação infantil que aposta no potencial inteligente de cada sujeito. Cada criança tem as suas inteligências. E a gente, dentro de um projeto, consegue dar vez e voz para essa criança. Ela não está ali presa num conteúdo pasteurizado, homogeneizado, em que ela precisa saber só daquilo. E todo mundo vai saber daquilo. E o que ela vai fazer com aquilo? Né? Então, essa sua experiência de viver uma educação que permitisse essa liberdade e essa aproximação tão significativa com o conhecimento, com certeza foi muito formativa, né? Com certeza te trouxe aonde você está hoje, né, Cecília? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente entender o papel dessa formação inicial e a quantos caminhos e possibilidades ela nos abre no futuro. Tem algo que eu aprendi com a minha avó, que é muito bonito, assim, logo que eu comecei a fazer estágio lá, além de eu ficar só observando e escrevendo tudo, que minha avó depois queria ler, o que eu escrevi, o que eu observei, um dia ela me deu uma função importantíssima. Ela falou, Cecília, você vai ficar com as crianças que não estão abertas ainda a entrar para a sala de aula, que ainda não estão inseridas no grupo, né? Que na época não tinha esse tanto de nome, né? Para a criança que já chega num lugar ali com um diagnóstico específico. Até porque hoje a gente tem mais conhecimento, obviamente, e aí, obviamente, os diagnósticos, eles, quando feitos com critério, eles nos ajudam a compreender. Mas eu ficava por conta das crianças que chegavam e não entravam, que chegavam e precisavam de um correr tempo, né? De um tempo. E aí a minha avó, eu esperando uma técnica. E aí, o que eu faço, vó? Aí ela me falou assim, Cecília, você vai acompanhar. Você vai escutar a criança e acompanhar.
Você pode até propor alguma coisa para fazer, mas você vai acompanhar a criança. Tá bom, vó. Aí no primeiro dia eu acompanhava a criança, ela ficava só lá fora, e eu naquela ânsia de que dia que eu vou conseguir levar para dentro de sala de aula, que dia que eu vou conseguir. Aí eu lembro no terceiro dia eu sentei com a minha avó angustiada, falei, vó, mas e aí? É isso mesmo? Né? Comecei a questionar e pensei, a minha avó deve estar atrasada já, não tá atualizada, né? E eu comecei a questionar. E aí eu falei, tá bom, vou confiar. E aí, e foi muito bonito, porque teve uma criança específica que eu fiquei com ele ali uns 15 dias acompanhando. Eu propunha uma atividade ao ar livre, aí ele, às vezes eu convidava, olha, a sua turma tá fazendo uma pintura lá na sala de artes, vamos lá ver? Ele ia um pouquinho, saía, mas foi acompanhando, até que um dia ele chegou com a mochilinha dele, subiu até a sala, falei, guardou lá cada um tinha um escaninho ali, né, um armáriozinho, colocou, e eu já esperando na porta ele sair para os desbravamentos dele. Ele colocou a mochilinha dele no escaninho, sentou, e ali ele ficou. E aí eu sentei lá atrás, fiquei observando, e ele nunca mais saiu, né? Ele tinha uma necessidade de sair mais vezes, levantava, ele ia e voltava, e às vezes eu nem acompanhava, eu ficava só esperando ali, mas ele voltava. O que eu aprendi com isso e com a minha avó? A gente precisa dar tempo para a criança, a gente precisa abrir o nosso campo de escuta, sem as nossas certezas. Eu tive uma conversa com uma coordenadora de uma escola de Belo Horizonte que a gente se detesta, né? Tanto a escola me detesta quanto eu detesto a escola, mas eu jamais vou falar com vocês qual é. Não quero nem saber. Ela chegou para mim, né? A gente falando sobre uma criança e eu questionando o olhar da escola, falando a criança que chegou para mim é outra, ela tem outra necessidade. Coordenadora falou, Cecília, pois eu trabalho com crianças há 30 anos, eu bato o olho, eu já sei. Aí eu olhei para ela e falei, pois eu trabalho com crianças há 20 anos, tinha 20 anos, eu bato o olho numa criança e eu não sei absolutamente nada, até que eu comece a escutar essa criança, até que eu comece a escutar a família, até que eu comece a escutar, e essa criança na minha escuta... e não acho que os 10 anos a mais de experiência dela me garantiriam saber tudo da criança, né? Mas a minha avó me ensinou. A gente tem que abrir espaço para escutar. E a escuta demanda tempo, né? A criança que chega num lugar e não entra, não se insere, ou porque ela tem uma necessidade específica, ou porque ela está machucada, porque ela está ferida. Essa criança específica que eu contei para vocês... já tinha sido convidada a se retirar de 3 escolas de Belo Horizonte. Então, era uma criança machucada. Ferida. E uma vez que ela entendeu que ali ela podia expressar a necessidade dela, ela começa a se sentir segura, ela começa a ver beleza, potência nela, e ela se insere naturalmente, né? Então, essa história do tempo... ela é muito cara para mim, sabe, Fernanda? Assim, as pessoas falam, essa geração atual, as crianças são imediatistas, apressadas. Elas não são. Quem é imediatista e apressado é o adulto. São os adultos. Que quer alfabetizar a criança com 4 anos, que quer que o bebê recém-nascido durma a tal da noite toda antes dele nascer. Já tem mãe e pai fazendo curso de treinamento. Não estou julgando quem fez e quem faz. Estou só dizendo que a gente está inserido num contexto... que apressa os processos naturais. Aí a criança, ela não é imediatista, mas ela se torna imediatista na relação com o adulto. O adulto tem pressa. O adulto acelera a criança para engolir a comida, põe a tela para ela engolir mais. O adulto quer que a criança aprenda a ler com 5 anos e não no final do ciclo ali com 7, 8, 9 anos, com tudo estruturado, né? E na educação infantil, Cecília, a gente vive muito esses apressamentos, porque como é uma mas é muito. De muitas descobertas, de muita evolução, já começa onde você falou, lá no berçário. Então, é o bebê que ainda está desenvolvendo ali os seus movimentos e a família já quer colocar ele em pé para ele andar. E aí, assim que ele anda, já acha que está na hora do desfraude.
já quer tirar as fraldas. Aí, na hora e que quer ele que o desfraude conclua em uma semana. Exatamente. Tem prazo pro tal do desfraude, e não tem né? a paciência, não dá aquele tempo pro amadurecimento de um processo que é necessário, que é sobre isso que a gente está falando. E aí, com 3 anos, vem outras demandas em relação à questão do movimento, que é que a criança fique parada, porque já tem 3 anos, já está grande, né? Com 4 e 5 anos tem essa questão que é recorrente, principalmente lá no Jardim, que a gente é uma escola que vai até os 5 anos e que as crianças precisam ir depois para o ensino fundamental, esse apressamento dos processos de leitura e escrita. A gente nem fala da matemática porque na sociedade o que é valorizado é a leitura e a escrita primeiro, mas são processos que acontecem junto e que precisam de tempo. Então a gente está sempre trazendo esses temas, né, e essa problematização para as famílias entenderem que quando a gente fala que é processo, não é algo simples nem à toa, né? A gente está falando de algo que realmente precisa de tempo. E é o conceito de tempo não na perspectiva do adulto, mas da criança. Então, a gente precisa de ter sempre essa fala muito tranquila com as famílias, né? Eu acho que você que trabalha com educação parental pode nos ajudar. Mas eu faço isso, a dizer isso. E numa outra coisa também que eu quero pegar um gancho aqui da sua fala, que eu achei muito importante, quando você diz da sua experiência ali como uma estagiária. E depois acho que você foi professora também nessa escola. Fui professora, depois fui para a área da coordenação pedagógica, da psicologia escolar, depois fui para a coordenação geral. Assim, eu passeei pelo universo da escola.